A ONU emitiu um alerta sobre a crise climática e pela rápida elevação do Oceano Pacífico. A região tem sofrido mais com o aquecimento do que em outros locais do mundo. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial revelou que nos últimos 30 anos, partes do Oceano Pacífico tiveram um crescimento de 15 centímetros do nível do mar. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mostrou preocupação com esse dado, porque ele está muito acima da média global de 9,4 centímetros. Segundo ele, essa é uma alta sem precedentes, resultado do aquecimento global induzido pela ação humana. Para Guterres, se não houver mudanças, esta será uma catástrofe mundial. A elevação dos mares é uma crise inteiramente criada pela humanidade. Uma crise que logo aumentará para uma escala quase inimaginável, sem um bote salva-vidas para nos levar de volta à segurança. Mas se salvarmos o Pacífico, também vamos nos salvar. O mundo deve agir e responder a essa emergência, antes que seja tarde demais. O aumento do nível do mar é consequência direta das temperaturas altas. Com o aquecimento dos oceanos, as calotas polares derretem e o nível do mar avança. Apesar de ser uma preocupação global, as ilhas no Pacífico são as mais expostas. Isso porque a elevação média na região é de 1 a 2 metros acima do nível do mar, sendo que boa parte da população vive na costa e a infraestrutura está a apenas 500 metros do mar. Pelo Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países, o objetivo era limitar o aquecimento 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Após esse patamar, cientistas consideram que as mudanças climáticas serão irreversíveis. Com esta preocupação, o secretário-geral da ONU cobrou mais uma vez para uma mudança de postura dos governantes para limitar o crescimento da temperatura média na Terra. Líderes globais devem se manifestar para cortar drasticamente as emissões globais, para liderar uma eliminação rápida e justa dos combustíveis fósseis e para impulsionar massivamente os investimentos em adaptação climática, para proteger as pessoas dos riscos presentes e futuros. Quem vai falar mais sobre esse aumento no nível do Pacífico é Juliano Bueno de Araújo, doutor em riscos e emergências ambientais e presidente do Instituto Araiara. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar perguntando, uma pergunta obviamente de alguém leigo que olha esse dado e chama atenção. Por que a situação é mais drástica e emergencial justamente no Pacífico? Por que o nível lá aumenta mais se comparado à média mundial? Há uma explicação para isso? Claro que há sim, Gustavo. A preocupação sobre as questões dos países que estão hoje no Pacífico é que a maioria deles tem uma baixa altitude, ou seja, a altitude máxima desse país chega a 2 metros. Então, quando você tem um aumento de 10, 20, 30, 40 centímetros, nós estamos falando de uma perda de altitude desses países em relação à cota da subida dos mares de 1/4, 1/5 de todo o seu território. Ou seja, você tem aí algumas ilhas que hoje elas estão sendo consumidas pelas águas e quando você tem eventos drásticos, por exemplo, como tempestades ou furacões ou tufões, literalmente o país inteiro fica embaixo d'água. Então, nós temos uma situação bem grave, especialmente em Tuvalu e em outros países, em que literalmente serão os primeiros países a desaparecerem, inclusive, com toda a sua população se transformando em refugiados climáticos. Juliano, quais os riscos diretos desse aumento do nível do mar para o meio ambiente e também para a população costeira, principalmente, que acaba ficando muito vulnerável, como você disse? Então, o mundo inteiro está passando por essa situação e não apenas o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ele se agrava porque os países são extremamente baixos. No caso aqui do Brasil ou nos Estados Unidos, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, nós temos aí uma questão do degelo na Antártida e no Polo Norte. Esse excesso de água, essa água que estava congelada aí por milhares de anos, vai fazendo com que haja o aumento do nível dos oceanos. A consequência disso, obviamente, é a invasão dessas águas nas cidades que têm um perfil de proximidade, não só da costa, mas também de uma baixa altitude. Ou seja, você literalmente vai ter essas águas entrando pelos rios, pelos córregos
ou até mesmo, em alguns casos de diversas cidades, até pela rede de esgoto. Então, a gente passa por uma situação hoje do aceleramento do aquecimento global, dos problemas sérios e recorrentes ao longo dessas últimas décadas. O próprio IMO, que é o Organismo Internacional Meteorológico, IPCC, que faz as publicações técnicas em relação à crise climática que o planeta hoje passa, coloca a questão do aumento dos mares, por exemplo, até 2100, podemos chegar em até 10 metros. Ou seja, nós temos aí nesses últimos 30 anos um aumento médio de 20 a 30 centímetros, espalhado hoje por todo o planeta, mas nos últimos estudos publicados sobre o degelo antártico, o aceleramento dele se dá a passos daquilo que acontecia, demorava 5 anos de degelo, hoje nós temos isso em 6 meses. Então é muito crítico e grave e, obviamente, países inteiros, mas diversas cidades litorâneas, infelizmente, estão num risco acelerado e precisam passar por um processo de adaptação climática e, em alguns casos, até mesmo a mudança dos seus cidadãos. Trazendo a conversa aqui para o Brasil, recentemente a gente viu em algumas regiões litorâneas, se não me engano foi São Paulo, no estado de São Paulo, o uso de areia para tentar conter esse avanço do mar. Isso são medidas apenas paliativas, imagino, ou seja, segurar um avanço que não tem como segurar, a não ser se a gente baixe ou mantenha a temperatura e reduza esse aumento de temperatura contínuo? Os relatórios do IPCC já colocaram uma situação de que nós ultrapassamos 1,5 graus, que era o objetivo da ONU, que era o objetivo de todos nós que atuamos na questão ambiental e climática planetária. Quando a gente ultrapassa esse ponto, a gente vai para um novo cenário. Alguns estudos colocam 2,1 graus, 2,3 graus. Aqui no Brasil nós temos, nesse momento, por exemplo, no litoral de São Paulo, na cidade de Peruíbe, tendo parte significativa do seu território, tendo o avanço das marés e comendo literalmente parte do território do seu município. Nós temos aí dezenas de cidades no Nordeste brasileiro passando por essa situação. Ou quando a gente fala lá de Camboriú, em Santa Catarina, que reconstituiu parte significativa da sua praia e, passado 2 anos, quase que toda a areia que foi colocada foi literalmente perdida e consumida pelos mares. O que isso significa? Significa, assim, que o avanço está acontecendo, ele acontece hoje em diversos estados litorâneos brasileiros, as cidades mais impactadas e regiões do Brasil que estão numa situação de maior risco. Estados do Nordeste ou o estado fluminense do Rio de Janeiro tem aí uma série de cidades litorâneas que já tiveram perdas significativas do seu território de praia, ou seja, eram praias que tinham lá 100 metros, 200 metros, e a praia literalmente desapareceu e hoje ela está avançando sobre a primeira, segunda, terceira quadra construída. Infelizmente, barreiras mecânicas ou gabiões, como chamamos, em algumas situações pode desacelerar a entrada e o avanço desses mares, mas elas não vão conter a força dessa natureza e, obviamente, a gente tem aí, Gustavo, efetivamente uma necessidade de adaptarmos as nossas cidades e, obviamente, programarmos a mudança de algumas quadras ou bairros inteiros que terão que ser retirados. Vou te dar um exemplo de Nova York. Hoje, as seguradoras lá no estado, na cidade de Nova York, New York City, ela reduziu, por exemplo, a possibilidade de você fazer seguro do seu prédio, da sua residência, da sua construção, porque ela já entende que haverá avanços e as seguradoras não querem mais, por exemplo, fazer a cobertura ou reduziu a cobertura de seguro. Então, essa situação ela se dá no nosso país, aqui no Brasil, em todo o Pacífico e, obviamente, em todos os continentes. E é um desafio hoje enfrentado pela ciência e enfrentado por essas populações de menor renda, por exemplo, que não conseguem ter capacidade de se retirar ou de ter a perda da sua única localidade de moradia. Tá certo, Juliano. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até mais. Obrigado, uma boa noite a todos os ouvintes. Até mais. Até mais. Boa noite.